Lucas, capítulo 5, versículo de número 17, que diz assim: E aconteceu que num daqueles dias, estava ensinando, e estava ali assentado fariseu e doutores da lei, que tinha vindo de todas as aldeias, da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, e o poder do Senhor estava ali para os curar. Essa passagem bíblica, ela fala a respeito da cura de um paralítico. Na época de Jesus, não existia enfermidade. Eu falo assim, entre aspas. Todo aquele que tinha enfermidade é porque não se chegaram a Jesus. Mas todo aquele que se chegou até Jesus, as enfermidades teve que ir embora. A Bíblia diz, em João capítulo de número 5, sobre o tanque de Betesda, um homem que era paralítico também. A Bíblia diz que este homem já tinha 38 anos, com uma enfermidade nas pernas. E a Bíblia diz que Jesus se apresenta para ele e diz: quer ser curado? Ele disse: mas o tanque está longe. Jesus está falando assim: eu quero lhe curar, eu sou o que posso curar você, mas o tanque está distante, eu tenho um problema nas pernas, e toda vez que o anjo balança a água, uma pessoa tem que se jogar. Jesus disse: eu sei disso, e todas as vezes que eu tento ir, uma pessoa se joga na minha frente, e pelo jeito, parece que era uma vez por dia. Balançou, que se jogou primeiro, vai para casa, porque outro dia vai balançar a água, porque o anjo vai balançar. Não está escrito dessa maneira, mas dá para perceber, para levar 38 anos aquele homem no tanque, esperando que aquela água se venha balançar para a pessoa se jogar. Bendito seja o nome do nosso Deus. Mas Jesus disse assim: rapaz, quer que eu ser curado? E ele ficou calado. E mesmo assim, Jesus, que é misericordioso, e ele só olhando para o tanque, Jesus disse assim: não, pega o teu leito, a tua cama e anda. E a Bíblia diz que aquele homem, ele levantou, pegou a cama dele, que ele estava deitado há 38 anos, e ele foi curado. Aleluia! O que acontece nos dias de hoje, irmão, é que nós muitas vezes não queremos pagar um preço pela enfermidade do nosso corpo. Uma mulher, juntamente com uma ex-cunhada, estava na casa da minha mãe, isso já tem uma semana atrás, e um filho desta mulher, ela não mora com minha sobrinha, e essa mulher, ela é cristã. Ela disse: você está vendo aquele rapaz ali? Eu digo: eu sei, é namorado da minha sobrinha, é meu filho ele. Eu não sabia não. O médico falou que ele não ia falar mais, que ele nasceu já com problema na parte da garganta e da boca, e ele não podia falar. Uma doença tomou o corpo dele. Ele disse que entrou em oração, começou a orar, e hoje o menino, hoje é um advogado. E você sabe que advogado fala muito. Porque ela pagou um preço. Se você for observar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, a Bíblia diz que aquele povo estava sendo perseguido pelos judeus, pelos romanos, e Jesus falou assim: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. A Bíblia diz que 120 pessoas ficaram no cenáculo, e a história diz, não a Bíblia, foi 10 dias de oração. Mas foi 10 dias sem comer, mas foi 10 dias jejuando, foi 10 dias e 10 noites, para poder receber algo da parte de Deus. Oh, glória a Jesus! Então nós, amados,
muitas das vezes, não recebemos algo da parte de Deus porque não pagamos o preço. Meia hora de oração por dia está bom. E nós temos tempo para isso. Nós temos tempo até muitas vezes para levar até 1h30, 2 horas. Porque tem pessoas que pegam o serviço 8 horas da manhã. E 5 horas da tarde já está em casa. E não dorme cedo, dorme tarde. Muitas vezes assistindo alguma coisa que não interessa. E que não faz parte da nossa espiritualidade. Tempo tem. Mas o negócio é que não ora. Eu atualmente estou falando de mim. Eu estou sentindo agora, Deus, Luiz Carlos vai orar, eu sinto Deus fazer isso. Mas Deus que está fazendo isso. Mas o certo não é você sentir de Deus, não é você ir lá e orar. Deus está, Luiz Carlos, vai, rapaz, vai, ora aí. Como ontem mesmo, eu orei, impulsionado pelo Espírito. Depois orei de novo. Deus, Luiz Carlos, eu preciso impulsionar você. Preciso mandar você orar. Aí eu coloquei hoje no meu coração. Acordei hoje 5 horas da tarde, que é para acordar 6 horas, que eu trabalhei a noite toda. Eu disse, não, eu vou levantar 5, de 17 até 18, é 1 hora de oração. E nos dias que eu for trabalhar, vai ser meia hora. Quer dizer, coloquei no meu coração esse propósito, e vai ter um horário específico, tem que ter. É um horário que se uma pessoa bater na sua porta, assim, hoje eu não posso atender não, você espera um pouquinho aí que eu estou aqui orando. Estou conversando com uma pessoa aqui, e uma pessoa especial. E já falei várias vezes aqui, irmão. Não vá na casa da minha mãe, de 19 até 20 não, que ela não atende ninguém. E ela tem a religião dela. E ela fica em pé, em frente à televisão lá, fazendo a oração dela. Negócio sentado não. Então nós precisamos invocar mais a Deus, porque a vontade de Deus é tirar toda a nossa enfermidade. E a Bíblia fala a respeito também de um homem que era coxo, registrado lá no livro de Atos dos Apóstolos, se não me engano, capítulo 5 ou 4, ou capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Deixa eu ver aqui. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número, vamos ver aqui. É o capítulo de número 5. Não, eu estou em João. Deixa eu ver aqui. Hoje eu estou. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Sobre a cura de um coxo. Um homem que era trazido pela família para pedir esmola na frente do templo, onde ele sabia que muitas pessoas adentravam ali para orar. Ele disse, coloca ele lá, a pessoa vai ver que ele está com problema nas pernas, é paralítico, e a pessoa vai dar um dinheirinho a ele, e ali ele está lá. Nesse dia, o milagre dele chegou. A Bíblia diz que ele vê Pedro e João adentrando o templo. Ele disse, tem uma esmola para me dar? Pedro e João olhou assim, rapaz, eu não tenho nem prata, eu não tenho nem ouro para te dar, eu tenho uma coisa melhor, eu tenho Jesus, você crê? E ele creu, porque Pedro e João falaram assim, levanta-te e anda. Ele aí levantou, porque melhor do que prata e ouro é Jesus, irmão. Melhor do que prata e ouro é Jesus. Esses homens tinham dinheiro? Creio que sim, mas ele queria dar o melhor, e o melhor foi, levanta-te e anda, e aquele homem andou. A Bíblia aqui nos revela, em Lucas capítulo 5, versículo 17, a cura de um paralítico. E se você for ler do 17 até o 26, nos fala a respeito que ele foi levado por 4 pessoas, amigo, que mesmo na enfermidade está presente. Hoje é diferente. Hoje você trabalha, tem condições financeiras mais ou menos, você é cheio de amigo. Quando você perde o emprego, você perde saúde, você perde também os colegas. Mas a Bíblia está falando aqui a respeito de 4 homens
que não desprezou o colega que estava doente. A Bíblia não revela quanto tempo foi que esse homem estava enfermo. Por isso que a Bíblia diz em Provérbio que existe mais amigo, mais chegado do que um irmão. Existem pessoas dessa maneira. E nós temos base bíblica de falar sobre Davi e Jonathan, né? A Bíblia diz que a amizade deles dois é como se fosse a amizade de um homem e uma mulher. Amizade mesmo entranhada, rapaz. E que hoje está fazendo falta essa amizade. Ontem mesmo eu estava assistindo, não a televisão, mas na internet, fui passando, viu lá uma reportagem, eu vou assistir essa reportagem aqui. 12 rapazes, pô, e na faixa etária de seus 48, seus 55 anos, os dois, e era amigo desde a infância. Ia direto, ele parava o carrão dele lá, ia lá na oficina do colega, ia ali, tomava café, conversava aquela coisa toda. E uma pequena palavra que o outro deu ao outro, ele se enraivou, ele pegou uma mangueira, jogou no rosto do outro, ou seja, você vai ver bater na cara de homem, rapaz, amigo. Infelizmente, é como diz o Salmo diz que há poucas pessoas boas na terra, poucas pessoas pacientes. Pô, colega, você fez isso, o que está acontecendo, rapaz? Nós somos amigos. Aconteceu o quê? Para ter algum problema familiar? Perdeu o emprego e foi o que aconteceu. Mas não houve isso aí. O colega foi em casa, pegou a arma, e aí o outro saiu correndo, ele matou o colega. Aí ele foi preso, mas depois soltou o rapaz. Aí quando foram averiguar, tinha que prender ele, pegou e fugiu no mundo. Aí disseram, ele tem muito dinheiro, daí está já em outro país. Mas a Bíblia está falando aqui a respeito de 4 homens que não se separou do colega que estava enfermo. É desse tipo de pessoa que nós estamos precisando na terra, irmão. Pessoas que ajudem uns aos outros. Infelizmente tem pessoas que sorriem pela miséria do outro. Ah, está desempregada. E como a Bíblia diz, chorar com os que choram, irmão. O irmão está passando necessidade, chore com ele. E a Bíblia diz, se alegrar com os que se alegram. Que diz, se o irmão está alegre, porque alguma coisa ele recebeu, vamos ficar alegre com ele. Rapaz, o irmão foi abençoado, rapaz, está sabendo aí? Vamos se alegrar. Mas infelizmente, está difícil você encontrar uma pessoa que oriente um outro. Eu sou um tipo de pessoa que posso até não fazer algo para crescer financeiramente. Também tenho meus projetos, mas eu gosto de orientar as pessoas. Aqui está o evangelista Wellington. Cheguei para ele assim, rapaz, você tem uma paixão e um desejo de trabalhando com a TI, né? Eu disse, rapaz, faça tipo uma faculdade, né? Tipo uma faculdade, faça isso aí, vá lá. Falei assim, olha, vou falar com sua esposa, da missionária, para puxar sua orelha, para você fazer. Mas só que tem que orientar mesmo. Você imagina se ele fizer, ganhar seus 3 mil, 4 mil reais. Vai ser bom para a igreja, vai ser bom para todo mundo. Um dia que precisar de dinheiro emprestado, eu vou lá na porta dele. Vai ser bom para todo mundo. Tá vendo, irmão? É só para distrair, para brincar. Mas tem que orientar uns aos outros. E me alegro. Uma certa vez uma pessoa chegou lá no trabalho assim, Carlos, um dia você vai ser abençoado. Porque você se alegra com a vitória do próximo. E tem que se alegrar com a vitória do próximo. Porque inveja. A Bíblia diz que esses 4 homens, irmão, não largou o colega. E a Bíblia diz que o mais interessante no versículo 17, e aconteceu que num daqueles dias estava ensinando. Jesus estava ensinando a palavra, e a Bíblia diz que estava presente. Fariseu, os doutores da lei, que vieram das aldeias, da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Agora, esses homens que vieram, esses fariseus e doutor, quando fala doutor da lei, nós sabemos que eles conheciam os 5 livros de Moisés, né? Os 5 livros, né? Os 5 livros de Moisés. Conhecia tudo, só não conhecia Jesus. E desfazer em Jesus. E se você for observar todo o livro da Bíblia, principalmente o Velho Testamento, falava de Jesus. E ele não tinha essa revelação.
que logo no princípio da Bíblia, que é o livro do Gênesis, já falava de Jesus, lá no capítulo de número 3, que da semente da mulher nasceria um varão que esmagaria a cabeça da serpente. E ele não tinha essa revelação. Ah, não acredito em Jesus não, não acredito em você não. E eles viam o milagre, e mesmo assim as pessoas não davam crédito a Jesus. Irmão, se você está vendo um milagre, você tem que acreditar. Vamos ver de onde vem esse milagre. Se ele busca as coisas que fala de Deus, se ele busca outras coisas que não fala de Deus, mas de outros deuses, é diferente. Mas você vê que o ensinamento de Jesus era totalmente idêntico ao do próprio Deus. Era um homem que não dava motivo às pessoas falarem nem bem nem mal. Se fosse falar, tinha que falar bem. E mesmo assim, os fariseus o perseguiam. Sempre pessoa vai nos perseguir, irmão. Se você falar uma palavra faltando um S, que pregador é esse? Não sabe nem falar, não sabe nem se expressar, mas você está entendendo o que ele está falando, mas só que a pessoa gosta de julgar, bater. Eu não estou nem aí. Eu particularmente, eu sei que eu não sei falar direito. Eu não sei falar o português direito. Tem palavras, irmão, científicas e palavras que eu não sei pronunciar. E muitos de nós aqui dentro não sabem pronunciar. Mas só que o que eu falo aqui, as pessoas estão entendendo. Não precisa de muito estudos. Não precisa tomar uma faculdade para ser um pregador. Porque se você for observar, Pedro era um homem idoto, um semi-analfabeto. Quando abriu a boca, a pessoa ficou achando, como é que pode esse homem aí, rapaz? Esse homem é analfabeto, rapaz. Esse homem ganhou 3.000 almas. Depois ele foi de novo com João, ganhou 5.000 almas. Qual foi o pregador, até hoje, cheio de teologia, que ganhou tantas almas assim? Igreja de inchada, não cheia do Espírito Santo. Amado, a Bíblia está falando aqui que os doutores e os fariseus estavam só observando a Jesus. E eu fico observando que foi ensinamento. E através dos ensinamentos de Jesus, a Bíblia diz que o poder do Senhor estava ali para curar. É através da palavra. A pessoa está enferma aí sentado, a palavra é pregada, ele começa a tomar aquela palavra em si, a palavra vai curar ele. Não precisa nem imposição de mão, que muitas vezes precisamos fazer. Mas muitas vezes só a palavra pregada, como diz lá no livro de João 8,32, e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Quem liberta é a palavra, quem cura é a palavra, quem transforma é a palavra. Sem vivência da palavra não tem como Deus curar. Eu uma certa vez falei aqui, aí você ora, uma pessoa, caiu, caiu da maca, foi liberta. Mas aquela pessoa quando levantar, não viveu o ensinamento de Jesus, o diabo entra de novo. Não tem como não entrar. Então quem liberta é a palavra, quem afugenta a nossa enfermidade é a palavra. Sabemos nós que pecado é que nos traz enfermidade. Quando nós, irmãos, estamos santos diante de Deus, não tem enfermidade para nos tocar. Porque foi poucos homens, que eu me lembre, só foi um homem que morreu com enfermidade, que foi Elias. Foi Eliseu. Eliseu morreu com enfermidade, mas só foi um. Se você for observar, esse homem chamado de Moisés, ele morreu com 120 anos. A Bíblia diz que os olhos dele não se escureceu, não houve fraqueza no corpo dele, ele estava cheio de vigor, ele morreu naturalmente. Amado, quando você se chega a Deus, a enfermidade vai ter que sair. Você começa a santificar, orar, jejuar, vigiar os lábios, vigiar os olhos, a enfermidade dele vai ter que sair. O milagre vai ter que acontecer, porque você está buscando se santificar. Porque o próprio Deus falou assim, olha, vai, a tua enfermidade já se foi. Quando ele chegava para a mulher do fluxo de sangue, não peques mais, para que não suceda mais coisa pior para você. Então é através do pecado, através do desejo carnal que nos traz a enfermidade.
no nosso corpo. E a Bíblia diz que o poder de Deus estava ali para curar. Mas só que não havia muita cura, porque os fariseus, os doutores da lei, eles não foram ali para dar crédito à palavra. Então, quando você vem e não dá crédito à palavra, não tem como a cura acontecer. Não tem como um milagre acontecer. No versículo de número 18 diz: eis que os homens transportaram numa cama o que estava paralítico. Os 4 homens pegaram o colega, colocaram em uma cama, e aí vai ele em direção à casa que Jesus estava pregando. E procuravam fazê-lo entrar e pô-lo adiante dele. Como é que entra em uma casa, irmão? Se a casa estava tão lotada, tinha tanta gente na porta, ele disse: não vou desprezar meu colega não. Nós vamos ter que chegar até perto de Jesus. Jesus vai ter que falar algo para nós. Algo vai acontecer. Isso eles acreditando. Aleluia. Porque chegar perto de Jesus, muita gente se chega. Muita gente até fala mesmo de Jesus, mas não fala com convicção, não fala cheio de certeza, não fala cheio de esperança, fala por falar. Você tem que acreditar que Jesus é o único, irmão, que pode solucionar todo o nosso problema, mas é com certeza. Dormir em paz, sem preocupação, entendendo? Acreditar que Jesus está a par de todas as coisas. Aí a Bíblia diz: e não achando por onde pudesse levar por causa da multidão, subiram um telhado. Imagine, pegaram o homem, subiram no telhado, destelharam o telhado e por entre os telhados abaixaram a cama até o meio, diante de Jesus. Eles colocaram uma corda e foi descendo. Olha o esforço que eles fizeram para ver a cura do amigo, para ver o milagre do amigo. Será que nós temos feito um esforço para ver o milagre no meio da nossa família? Nós profetizamos até: não, minha família vai ser liberta, a família é de Jesus, mas não pagamos o preço. Muitas das vezes nem por nós mesmos pagamos o preço, e nem pela nossa família. Precisamos, irmão, ter propósito, saber administrar o tempo. Eu tenho 8 horas de serviço, mas tenho mais 8 horas de sono, porque a ciência diz que você tem que dormir 8 horas de relógio. Aí você faz a conta aí. Temos 24 horas, 8 horas de sono, vai partir para quanto? Para 16? Para 16. Depois mais 8 horas de serviço, vai para quanto? 16 menos 8. 8, né? 8 horas. Mas eu tenho um transporte, vou botar transporte para casa, aquela coisa, vou botar mais 4 horas. Está entendendo? Então você vai ter somente 4 horas de relógio ainda. Você vai tomar um banho, vai comer, não sei o quê. Será que você não vai ter todo intervalo vai ter 2 horas de relógio ou 1 hora e meia? E tem pessoas que até tem mais. Como eu. Eu trabalho à noite sim, à noite não. Eu fico 1 dia e meio em casa. Aí eu procuro, sabe o quê? Descansar. Hoje eu ia levantar 18 horas, assim eu vou levantar 5. Levantei 5, a dor de cabeça foi embora, porque eu achei que eu estava cansado. Se eu levantasse também 4 e meia também, a dor de cabeça ia ter que passar, porque a dor de cabeça vem porque eu perdi a noite, aí até 5 e meia restaura, mas muitas vezes é espiritualmente, é espiritual. O inimigo fica botando na mesa assim: você está cansado? Está cansado nada. Está cansado? Não está tão cansado assim não. Vai tirar um cochilozinho? Sim, mas não precisa você ir até, eu estou falando no meu caso, ir até 18 horas não. Aí coloquei no meu coração: quando der 17 agora eu vou levantar, e 17 até 18 eu vou orar, e estou me sentindo tão bem, e comecei hoje, viu? Você já sente já algo. Daqui uma semana eu fazendo isso, eu vou estar pulando no Espírito. O irmão Gilson estava louvando aí, deu vontade de dar uns pulos aqui. O pouquinho que eu busquei. Rapaz, a missionária, ela falou algo aqui sobre Deus tirar o meu Isaac.
Rapaz, Deus tem misericórdia. O Isaac tem vários, um bocado de tipo de Isaac, né? Nas nossas vidas. Mas aconteceu algo de ontem para hoje que me preocupou. Mas Deus vai entrar com solução. Mas quase não, a revelação que a missionária falou. E Deus querendo tirar o meu, Isaac. É complicado, né, irmão? Mas Deus sabe todas as coisas. Eu sei de uma coisa, agora aí Deus pegou, me motivou a fazer oração. Amém? Glórias a Deus. Então a Bíblia, amado, fala que existe um esforço da parte dos 4 colegas que subiram lá o telhado, destelharam tudo assim, não, eu quero ver a vitória do meu colega, eu vou fazer um esforço por ele. Ele vai sair das drogas, eu vou pagar um preço. Vai sair da prostituição, eu vou pagar um preço. Minha filha quer vir para a igreja, eu vou pagar um preço. Mas é preço mesmo, irmão. Se você ler o livro de Orlando Boé, eu tenho em casa livro tremendo. São os 20 homens que revolucionaram o mundo. Jerônimo Savonarola, Charles Spurgeon, D.L. Moody, Charles Finney. Foi 20 homens. Esses homens acordavam 4 horas da manhã para orar. E eles, 10 horas da manhã ainda estavam orando. De 4 para 10, dá quantas horas? 6 horas de joelho todo dia. É pagar preço. É um pagar preço, nós precisamos pagar preço mesmo, irmão. Precisamos assistir mais coisas na internet que mostrem pessoas que pagavam o preço. Tem um canal, eu estava falando até com o evangelista, tem um canal no YouTube que é assim, ó, crente cristão também pensa. Coloque esse canal em casa, se inscreva no canal, não paga nada. E fala a respeito de pessoas que buscavam mesmo. Pessoas de 200 anos, 100 anos atrás, pessoas que invocavam a Deus de maneira sobrenatural. Teve um homem chamado John Knox, que a rainha da Inglaterra disse assim, rapaz, eu não tenho medo de nenhum exército, mas eu tenho medo da oração de John Knox. Tremendo, meu irmão. A mulher disse, eu tenho medo dele. Porque quando esse John Knox abre a boca, Deus pode mandar um tufão aqui nesse país. Deus pode mandar um vendaval aqui nesse país. Deus pode mandar um maremoto aqui nesse país, um terremoto aqui. Eu tenho medo dele. E essa mulher não era cristã, mas ela tinha medo. Porque existe crente e crente. Existe homens aí, irmão, e mulheres aí que é diferenciado. E quando abre a boca, o Satanás não quer nem ver a cara. Nós conhecemos muito bem a história de Paulo. E Paulo pregando dentro da igreja, 3 jovens disseram, rapaz, Paulo expulsa demônio pelo nome de Jesus. E eles foram expulsar demônio. O demônio olhou para a cara dele e disse assim, rapaz, quem é você, rapaz? Eu conheço Jesus Cristo Nazareno. E conheço Paulo, mas você eu não conheço. Então Paulo era conhecido no inferno. Quando se falava o nome de Paulo, Satanás começava, ó, vamos embora. Meu Deus, mas pagava preço. E a Bíblia fala aqui de um preço que esses colegas pagaram pelo outro. Falando comigo também, né? Minha família é 19 pessoas, né, meu? 19 pessoas na família. 21 pessoas na família. Meu pai é só Jesus Cristo na causa. Eu perco até a quantidade. Eu só sei que tem poucos. Tem Ana, a Gilda, Dene, Gilson, eu, Nil, tem na faixa de uns 7 evangélico. Mas para 21. Falta muito. Eu tenho que pagar o preço, irmão. Tem que pagar preço. Você começa a orar, Deus começa a agir. Aleluia. A Bíblia diz que esses homens pagaram o preço pelo amigo. E nós devemos pagar o preço pela nossa família.
Porque o diabo, irmão, ele está lançando mesmo lá na prostituição, está lançando na bebida, lançando no namoro, e vai, acabando com a nossa família, e aí vem a preocupação sobre nós. Porque a pessoa lá não sofre sozinho, sofre a família toda. Quando a filha casa com uma pessoa errada, sofre todo mundo. Não é só ela que vai sofrer. Entendendo? Então nós precisamos orar para a nossa família ter orientação de Deus. Ser orientada por Deus. Aí a Bíblia diz que esses 4 homens pagaram o preço. Disse: não, rapaz, não vai poder entrar pela porta não, porque tem muita gente, nós vamos entrar por cima. Vamos tirar todos do telhado aqui, vamos descer, vamos falar com esse Jesus. Custe o que custar, colega, eu estou com você, vou até o fim com você. Que amizade boa, né? Que amizade boa, que não despreza o outro. Está precisando de alguma coisa? Não, eu estou com você. Eu tenho um prato de comida, vamos rachar no meio aqui. Principalmente os cristãos. Nós saudamos o outro como a paz do Senhor, irmão. Então para de falar a palavra irmão. Fala só assim: a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Não bota irmão no meio. Porque se você botou irmão no meio, a palavra irmão, então é irmão. E se é irmão, vai ter que rachar comida. E nós realmente somos irmãos. Não tem vergonha de bater na porta do outro: irmão, hoje eu estou passando necessidade aí, pode me ajudar? Se você também puder não ajudar, entre aspas, mas dar o anzol a ele, dá o anzol a ele. Ajuda todo mundo da congregação. Está desempregado? Eu vou lhe dar um carro de cachorro quente. Ou então eu vou lhe dar, sabe o quê? Um carro de mão cheio de banana, cheio de frutas. Mas que ajudar, tem que pensar em ajudar. A Bíblia diz que nós temos que ajudar o quê? Os domésticos na fé. A Bíblia fala a respeito da igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo número 4, versículo de número 32, que as pessoas vendiam as suas fazendas, vendiam as suas casas para ajudar o outro, e pegavam o dinheiro das vendas da fazenda, botavam nos pés dos apóstolos, e era muito dinheiro. Os apóstolos pegavam o dinheiro e saiam distribuindo entre as igrejas, e a Bíblia diz que não havia nenhum necessitado entre eles, era todo mundo no mesmo patamar. Eu nunca vi pastor nenhum pregando essa mensagem. Porque tem igreja aí que entra tanto dinheiro, irmão, e os irmãos morando de aluguel, e os irmãos desempregados, e o irmão precisando de um remédio, e a igreja não ajuda em nada. Que igreja é essa? É a igreja primitiva? É a igreja de Paulo? É a igreja de Pedro? É a igreja de Tiago? É a igreja de João? Não é a igreja de João. Então a Bíblia diz que esses homens se esforçaram. Vamos nos esforçar para ajudar uns os outros. E agora nem tudo Deus vai revelar. Nem tudo é assim, não, está acontecendo isso com o irmão. O irmão tem que se revelar. O irmão está acontecendo isso comigo. Está precisando aí de uma ajuda aí financeira. É R$1.000. Eu disse: rapaz, eu só tenho 50. Já é alguma coisa. Se ele achar 20 pessoas com 50, ele vai ter os R$1.000 dele. Não é isso? Então a Bíblia diz que esses homens, e não achando por onde puser levá-lo por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entrar entre os telhados, baixaram numa cama até mediante a Jesus, e vendo ele a fé dele, disse-lhe: homem, os teus pecados são perdoados. Jesus falou assim: olha, a tua fé, viu? Os teus pecados são perdoados. Jesus poderia falar o contrário, né? Não, a sua enfermidade já saiu. Jesus falou: não, os seus pecados são perdoados. Então, isso significa que quando você está no pecado, enfermidade existe. Aleluia. Enfermidade existe. Quando você se distancia do pecado, a enfermidade vai ter que sair. Você vai ter que morrer naturalmente. Porque João morreu naturalmente, irmão. Se eu não me engano, foi com 100 anos, segundo a história diz, né? Já Moisés fala a idade, né? 120. Mas João, a Bíblia não fala. Mas a história diz que foi com 100 anos. E a maioria das pessoas que realmente busca a Deus com sinceridade, irmão,
eles só morrem 90, 100 anos. Porque Deus dá longanimidade de vida. Porque tem uma passagem também na Bíblia, né? Que é o livro de Efésios, capítulo 6, versículo do 2 em diante. Se você honra pai e mãe, você vai ter longos dias de vida. E vai ter a promessa de Deus sobre a sua vida. Infelizmente, o jovem de hoje não quer honrar ninguém. Xinga o pai, xinga a mãe. O colega mandou um vídeo para mim, a menina batendo na mãe. Aí o rapaz filmando: você vai bater na sua mãe? Eu estou filmando aqui. Você vai bater na sua mãe, rapaz? Ah, essa não sei o que, que tá não sei o que. Você vai bater na sua mãe? Batendo na mãe. Aleluia. E a mãe dela chamando a atenção: a você que traiu o seu marido, rapaz. Chamando ela: rapaz, não faça isso não. Você pode morrer. Ela pegou, pá, bateu na mãe. Aleluia. E por isso precisamos pagar muito preço, meu irmão. Pela nossa família. Pague o preço. Eu mando você pagar o preço, mas eu tenho que pagar o meu preço, né? Que a palavra de Deus, ela corta lá e corta cá. E a Bíblia diz que Jesus falou: olha, os teus pecados te são perdoados. Os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Quer dizer, os fariseus que estavam ali, os doutores da lei, estavam procurando uma falha em Jesus. E disse: quem é você, Jesus, para perdoar pecado? Jesus disse assim, e Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, porque eles falaram dentro do coração: quem é esse aí que perdoa pecado? Quem é ele? Quem perdoa é Deus. A Bíblia diz que Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, até os pensamentos nossos, Jesus conhece. Não o que você faz, o que você fala, não. É os pensamentos. E respondeu e disse-lhe: que razoai em vosso coração? Quem é mais fácil dizer: os teus pecados são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Mais fácil é o quê? É você está perto dos seus pecados, dizer: levanta e anda. Eu creio que é mais fácil dizer: está perdoado. Porque levantar e andar, você tem um grande milagre. Deus diz assim: já que vocês não acreditam que eu perdoo o pecado dele, ora, para que saiba que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecado, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta a tua cama, toma a tua cama e vai para a tua casa. O homem pegou, levantou e disse: rapaz, era o mais difícil, e aconteceu, ele levantou. Oh, glória a Deus! E a Bíblia diz que levantou-se logo diante dele, tomando a cama, o que estava deitado, fora para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, glorificando a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígio. A Bíblia diz que todos, incluindo até os fariseus e os doutores da lei, que foram lá para julgar Jesus, para achar uma falha em Jesus, e quando ele viu o milagre acontecer, a Bíblia diz que todos maravilharam e ficaram cheios de temor. A palavra temor significa ficaram cheios de respeito, de reverência diante de Deus, e dizendo: um milagre aconteceu, um prodígio aconteceu. Qual é a lição que nós tiramos nessa noite? A lição é: não despreze seu irmão. Não despreze as pessoas. O rapaz estava enfermo, os 4 amigos foram até o final, ajudando o amigo. É por isso que eu acredito nas Escrituras Sagradas, porque a Bíblia ensina você ter amor para com o próximo. Amém? As palmas glorificam o nome do nosso Deus. Amém, amados?